Soai. Agora sabemos que o Senhor voltou encarnado como Filho do Homem. Já que o Filho do Homem veio e sua aparência é comum, como devemos reconhecer que ele é Deus encarnado? Por favor, comunique-nos. Essa é uma boa pergunta. Quanto a como recebê-lo, o Senhor Jesus já nos disse a senda. O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O livro do Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Isso nos diz que a senda principal para receber o Senhor é ouvir a voz de Deus. A voz de Deus? A voz de Deus. Quando o Senhor Jesus apareceu e realizou sua obra naquela época, ele vivia com um homem. Ele podia dançar, participar de banquetes e conversar. Sim. Na aparência, ele era uma pessoa comum. Sim. Entretanto, o Senhor Jesus podia expressar verdades e indicar a senda correta para a vida das pessoas, fazendo com que se voltassem para Deus. Sim, isso mesmo. Por exemplo, ele ensinou a confessar e se arrepender, a amar os outros e a perdoar as pessoas. Sim. As palavras do Senhor têm autoridade e poder. Com uma frase ele pode acalmar ventos e mares e também ressuscitar os mortos. Amém. Ele pode revelar os segredos ocultos das pessoas. Foi ao ouvir suas palavras que muitos passaram a reconhecer o Senhor e a segui-lo. Amém. Graças a Deus Todo-Poderoso. Não importa quão normal esse filho do homem pareça ser, contanto que possa expressar verdades, guiar as pessoas a trilhar a senda certa, purificar e salvar as pessoas. Ele é Deus aparecendo e operando. Ele é Deus encarnado. Amém. Verdade. Para nós, receber o Senhor com base nisso é 100% correto. Isso mesmo. Isso mesmo. Concordo com essa comunhão. Verdade, isso está certo. Vejam, Deus Todo-Poderoso expressou muitas verdades e desvendou muitos mistérios da Bíblia. Ele expressou a obra, o plano de gerenciamento e a intenção de Deus. E deu às pessoas um banquete para os olhos. Isso não é Deus aparecendo e operando? Sim. Graças a Deus Isso é a Todo-Poderoso. aparição e a obra de Deus. Ouvindo isso, meu coração se esclareceu. As ovelhas de Deus ouvem a voz de Deus. E essa voz é a verdade que ele expressa. Aquele que expressa a verdade é Deus aparecendo e operando. Isso mesmo. Somente Deus pode expressar a verdade. E aquele que pode fazer isso é certamente o Senhor retornado. Sim. Ouvir a voz de Deus para receber o Senhor. Essa é a senda certa. Sim. Irmão Xi, para receber o Senhor, devemos ouvir a voz de Deus. Não entendo essas palavras. As palavras de Deus não estão todas na Bíblia. Pode haver palavras de Deus fora da Bíblia? Exato. Basta lermos a Bíblia. Temos que investigar as palavras de Deus Todo-Poderoso? Acho isso desnecessário. Diz que as palavras de Deus estão todas na Bíblia. Mas há uma base bíblica para isso? O Senhor proferiu essas palavras? O Senhor Jesus disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Amém. Quando o Senhor retornar, ele expressará verdades. Essas verdades estão na Bíblia? Não. Provavelmente não. Se o Senhor Jesus ainda não nos disse algo, como isso poderia estar na Bíblia? Certo. Se lermos só a Bíblia, poderemos ouvir as verdades que o Senhor expressa nos últimos dias? Pelo visto, não Parece podemos que não ouvir. podemos. Não estão na Bíblia. Não está Irmão bem. Xi, então como você ouviu a voz de Deus e recebeu o Senhor? Conte-nos sobre isso. Li muitas das palavras de Deus Todo-Poderoso e passei a acreditar que suas palavras são as declarações de Deus. E então eu o aceitei. O Senhor Jesus disse que as ovelhas de Deus ouvirão a voz de Deus. Essas palavras não são falsas. O que importa não é há quanto tempo a pessoa acredita ou o conhecimento bíblico que ela tem, mas se a pessoa ama a verdade e é capaz de descobri-la. Sim. Se as pessoas com coração e espírito ouvirem as palavras de Deus, elas perceberão que as palavras de Deus são toda a verdade.
que elas têm autoridade e poder, e que essa é a voz de Deus. Isso mesmo. Elas perceberão também que as palavras de Deus Todo-Poderoso e do Senhor Jesus são ditas pelo mesmo Espírito. Elas têm a mesma autoridade e poder. Sim. Por exemplo, o Senhor Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que segue a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém. E o que Deus Todo-Poderoso diz? Vou ler para vocês. Está bem. Eu decido a destinação de cada pessoa não com base na idade, nem mesmo na senioridade, quantidade de sofrimento, muito menos o grau em que ela causa compaixão, mas com ela possuir ou não a verdade. Não há outra escolha além dessa. Vocês devem entender que os que não seguem a vontade de Deus também hão de ser punidos. Esse é um fato imutável. Logo, todos os punidos são punidos por causa da justiça de Deus e como retribuição por seus numerosos atos malignos. Se você não busca o caminho da vida suprido por Cristo dos últimos dias, então jamais ganhará a aprovação de Jesus e nunca estará qualificado para adentrar a porta do reino dos céus, pois é tanto um fantoche quanto um prisioneiro da história. Amém. Essas palavras são extraordinárias. Sim, são mesmo. Quando li isso, pensei, será que não é Deus falando? Amém. Cristo é o Senhor e Rei do reino dos céus. Quem pode entrar no reino dos céus e quais critérios devem ser atendidos para isso? São mistérios que somente Deus conhece, e só Deus pode falar sobre eles. Sim. Amém. Amém. O Senhor Jesus disse às pessoas as condições para entrar no reino dos céus. E nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso expressou todas as verdades e trouxe o caminho da vida eterna. Os que aceitam e se submetem às verdades que ele expressa podem entrar no reino dos céus e ganham a vida eterna. Amém. Isso As aí. palavras do Senhor Jesus e de Deus Todo-Poderoso são a voz de Deus. Isso é a mais pura verdade. Sim, é a mais pura verdade. Isso Só é a Deus mais pura desvenda os verdade mistérios do mesmo. reino dos céus. É isso mesmo. Sim. Percebi também que as palavras de Deus Todo-Poderoso têm a mesma autoridade e poder que as do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém. Deus Todo-Poderoso diz: eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou o único Deus verdadeiro, ressurreto e completo. Eu falo minhas palavras diante de vocês e devem acreditar no que eu digo. O céu e a terra podem passar, mas nenhuma letra do que eu digo jamais passará. Lembrem-se disso. Uma vez que eu a professei, nenhuma palavra jamais foi retirada, e cada uma será cumprida. A aparição e o nascimento de todas essas coisas novas eram prova da autoridade e poder do Criador. Ele merece confiança e sua palavra será realizada, e aquilo que ele realiza dura para sempre. Esse fato nunca foi alterado. Assim foi no passado, assim é hoje, e assim será por toda a eternidade. Amém. Amém. Essas palavras têm autoridade. Sim. Elas têm mesmo. Essas As palavras têm de Deus autoridade. Todo-Poderoso e as do Senhor Jesus têm a autoridade das palavras de Deus. Isso prova que elas são ditas por um único Espírito, que tem a mesma origem. Sim. Isso mesmo. Quem, além de Deus, ousaria dizer que suas palavras jamais passariam? Ninguém se atreveria. Sim. Deus só tem um Espírito e só existe um Deus. Isso é exatamente Deus falando com a identidade do Criador. Sim. Sim. É isso Está mesmo. certo. Está certo. É a forma exata para identificar a voz de Deus. Essas palavras são as mesmas que as do Senhor Jesus. Elas têm autoridade e poder e revelam muitos mistérios. Elas realmente têm a mesma origem. Ambas são o Espírito de Deus falando. Amém. Sim.
Sei que as palavras de Deus Todo-Poderoso e as do Senhor Jesus são a verdade. E palavras ditas por um só Deus. É isso, exatamente. Também Ditas acredito por um só nisso. Deus. Ambas são Espírito de Deus falando. Por que isso não soa como a voz de Deus para mim? Essas não são palavras do homem? Sim. Acho que as palavras da Bíblia têm a maior autoridade. Só as palavras escritas na Bíblia são as palavras de Deus. Amém. Isso me deixa intrigada. É óbvio que são palavras do homem. Por que você insiste em dizer que é a voz de Deus? O Exatamente. homem não pode dizer essas O homem palavras. não pode É a dizer voz essas de palavras. Quando o Senhor Jesus realizou sua obra, ele falou muitas palavras. Essas palavras estavam registradas no Antigo Testamento? Não. Isso mesmo. Elas não estavam no Antigo Testamento. Mas as verdades que o Senhor Jesus expressou são inegáveis. Sim. Só os que amavam a verdade gostavam de ouvir os sermões do Senhor Jesus e foram capazes de segui-lo. Isso é prova suficiente de que as ovelhas de Deus podem ouvir a voz de Deus. Certo. Amém. Entretanto, por não amarem a verdade, aqueles fariseus hipócritas se apegaram à Bíblia e rejeitaram o Senhor Jesus. E até mesmo o condenaram e o crucificaram no fim. Qual é o problema aqui? Não importa como os religiosos da época condenaram as palavras do Senhor Jesus. Elas são transmitidas até hoje por quem ama a verdade. E uma parte delas foi registrada no Novo Testamento. Como se explica isso? Não importa. O mundo religioso acredita que se afastar da Bíblia é heresia. Basta nos ater à Bíblia, sem ouvir a voz de Deus. Amém. Irmãos, há muitos caminhos falsos e heréticos. Devemos ser um pouco mais cautelosos. Sim. Para evitar sermos desorientados. Presbítera Eli, você entende a Bíblia tão bem, por que teme ser desorientada? Se não ousa investigar por temer ser desorientada, como poderá receber o Senhor? Certo. Exato. Se o Senhor retornou e nós não ouvirmos, seria uma grande perda. Sim. Deveríamos ouvir. Sim. Vamos Vamos antes. continuar. Soen, continue. Desde que criei em Deus, Todo-Poderoso, leio suas palavras e meu coração fica esclarecido. A palavra manifesta em carne é um livro muito valoroso. O caminho da vida eterna que ele traz está neste livro. Ele me permitiu reconhecer minhas noções e caracteres corruptos. E me mostrou como Deus purifica e salva a humanidade. E me ajudou a entender verdades. Quando eu acreditava no Senhor, eu sempre dizia aos outros que fossem tolerantes, que amassem uns aos outros. Mas eu não conseguia praticar isso. Eu até costumava mentir, trapacear, tinha inveja das pessoas. Verdade. Meus caracteres corruptos eram graves demais. Eu era arrogante e convencido. Competia por fama e ganho e não me submetia a Deus de fato. Eu era tão arrogante que perdi a razão. Eu não conseguia me arrepender de verdade. Meu coração sofria demais. Esses caracteres corruptos eram graves. Depois de ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, entendi que se a pessoa não resolver sua natureza pecaminosa, ela nunca se livrará dos pecados. Sim. As palavras de Deus expõem os caracteres corruptos do homem e a raiz do pecado do homem. Elas me convenceram plenamente, e quanto mais leio, mais esclarecido fico. Deus examina o fundo do coração do homem. Amém. Só Deus pode expor com detalhe a essência corrupta do homem e o fato da corrupção do homem. Sim. As pessoas se prostram diante de Deus e estão dispostas a aceitar seu julgamento. E ficam felizes em se submeter aos seus arranjos. E são conquistadas pelas palavras de Deus. Amém. Quanto mais leio as palavras de Deus Todo-Poderoso, tenho certeza de que a voz de Deus é a mais pura verdade. Amém. Graças ao Senhor. Graças a Deus. Foi ótimo. Que comunhão incrível. Como suas palavras expõem a corrupção do homem. Vamos lá, leia-as para nós. Sim, leia logo essas palavras para nós. Todos nós queremos ouvir. Vou colocar duas passagens. Certo. Deus Todo-Poderoso diz: Quantos creem em mim apenas para que eu possa curá-los? Quantos creem em mim
apenas para que eu possa usar meus poderes para expulsar espíritos impuros de seu corpo, e quantos creem em mim simplesmente para que possam receber paz e alegria de mim? Quantos creem em mim apenas para exigir de mim maior riqueza material? Quantos creem em mim apenas para passar esta vida em paz e estar sãos e salvos no mundo por vir? Quantos creem em mim para evitar o sofrimento do inferno e receber as bênçãos do céu? Quantos creem em mim apenas em busca de conforto temporário, mas não buscam ganhar nada no mundo por vir? Quando eu fiz descer minha fúria sobre o homem e tomei toda a alegria e paz que ele outrora possuía, o homem se tornou duvidoso. Quando eu dei ao homem o sofrimento do inferno e tomei de volta as bênçãos do céu, a vergonha do homem se transformou em raiva. Quando o homem me pediu para curá-lo, eu não lhe dei atenção e senti repulsa por ele. O homem apartou-se de mim para buscar, ao contrário, a senda do curandeirismo e da feitiçaria. Quando eu tirei tudo que o homem tinha exigido de mim, todos desapareceram sem deixar vestígios. Assim, eu digo que o homem tem fé em mim porque eu concedo graça demais, e há muitíssimo mais a ganhar. Assim que demonstram um pouco de lealdade, vocês louvam a si mesmos e exigem uma recompensa por uma pequena contribuição. Vocês menosprezam os outros enquanto mostram uma módica obediência e se tornam desdenhosos de Deus ao realizarem alguma tarefa insignificante. Por terem recebido a Deus, vocês pedem dinheiro, dons e elogios. Seu coração dói quando você doa uma moeda ou duas, e quando doa 10, você almeja ter bênçãos e ser tratado com distinção. Uma humanidade como a de vocês é positivamente ofensiva de se falar ou ouvir falar. Existe alguma coisa louvável em suas palavras e ações? Aqueles que desempenham seu dever e aqueles que não o desempenham, aqueles que lideram e aqueles que seguem, aqueles que recebem Deus e aqueles que não o recebem, aqueles que doam e aqueles que não doam, aqueles que pregam e aqueles que recebem a palavra e assim por diante. Todos esses homens louvam a si mesmos. Vocês não acham isso ridículo? Sabendo muito bem Olá. que acreditam em Deus, É da delegacia? vocês, no entanto, Há um homem aqui pregando a relâmpago do Oriente. compatíveis com Deus. Irmão Lee, a presbítera lá chamou a polícia. Fazer isso não é entregar os irmãos? Se dispersa. São aí. Vai, rápido.